Aula 3, primeiro bimestre de 2021, terceiro ano médio A e B, matemática. Então, a habilidade trabalhada nessa aula, diferentes representações para contextos iguais. Então, nós vamos ver primeiro, relembrar, né, o plano cartesiano. Esse jogo aqui é muito conhecido, Batalha Naval, ele nos dá a ideia do que seria o plano cartesiano. Para você determinar um ponto, você associa uma letra, né? Por exemplo, a letra C com o número 8, você encontra essa posição. Então, de acordo com a letra e o número, você tem a posição de cada objeto no plano, tá? Então, o jogo consiste em, sem conhecer o espaço marítimo do seu oponente, escolher uma localização indicando uma linha e uma coluna, para lançar hipoteticamente suas bombas e tentar afundar embarcações de seu adversário. Essas localizações são chamadas de coordenadas, tá? Ela vai me dar um parâmetro onde está a posição do objeto, e toda essa localização é feita no plano cartesiano, tá? Essa palavra cartesiano vem do nome de René Descartes, tá? Então, o plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Trata-se de dois eixos perpendiculares, ou seja, formam 90 graus, que pertencem a um plano em comum. Descartes criou esse sistema de coordenadas para demonstrar a localização de alguns pontos no espaço. Diz a lenda, né, que Descartes, você não sabe, é um gênio na filosofia e na matemática, né? Ele tinha muitos problemas de saúde. E uma das suas internações no hospital, o teto do hospital era formado por quadradinhos, né, desse jeito aqui. E quando ele estava internado lá, olhando para o teto, ele verificou que tinha uma mosca. Essa mosca voou para cá, para cá, para cá. Então ele teve uma ideia de criar o quê? Um sistema de localização da mosca, enumerando cada posição na vertical e horizontal. E aí a mosca, quando estivesse nessa posição, ele encontraria o 3 com 4. Né? Então ele criou um sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas é fundamental, não é só na matemática, né? Você vê a longitude e latitude, né, em relação à localização no globo terrestre, né? O avião, ele usa longitude, latitude e altitude, né? Também é um plano, mas em 3D, né? Que envolve 3 eixos, né? 3 dimensões. E é fundamental essa ideia de Descartes. Hoje, na tecnologia, a gente tem os computadores construindo peças de carro, por exemplo, ou qualquer meio, né, com localização de pontos, forma a imagem, e aí a gente tem a formação de objetos por meio de computação. Então, para definir o plano cartesiano é composto de duas retas perpendiculares, formando 90 graus, e aqui a gente tem os quadrantes. Os quadrantes são as regiões, por exemplo, esse aqui é o primeiro quadrante, aqui o x é positivo e o y também é positivo, tá? Já no segundo quadrante, o x é negativo e o y continua sendo positivo os valores. Abaixo daqui, você tem o terceiro quadrante, os dois valores são negativos, né? Seja o x e o y. E aqui no quarto quadrante, o x é positivo, que é esse eixo aqui, e o y ele é negativo. O nome que se dá ao eixo XY, o nome do X é eixo das abscissas, tá? E o Y é chamado de eixo das coordenadas, tá? Então, se eu falar abscissa para você, eu estou falando de X. Se eu estou falando de ordenada, eu estou falando de Y, tá? E aí, a gente tem esse nome caracterizando esses dois eixos. Então, nesse primeiro momento, vamos focalizar o primeiro quadrante para entender a ideia de localização. O giro dele você percebe primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante no sentido anti-horário, né? Então aqui a gente tem os eixos que eu falei para vocês. Se o ponto estiver em cima desse eixo aqui, o x vale 0. E se estiver no eixo horizontal, o y vale 0. Tá? Aqui você tem a bissetriz dos quadrantes pares. Ele divide certinho no meio. E aqui a gente tem o par ordenado. Quando você for marcar um par ordenado, que é xy, sempre o primeiro vai vir o x e o segundo o y. Então, a abscissa primeiro, ordenada depois. Tá? E entre esses dois números, você coloca uma vírgula ou ponto. Exemplos, né? Ponto A, ele é formado por 3 e 3. Esse é o ponto A. Então, a coordenada aqui, x sempre primeiro e o y em segundo. Tá? O ponto B,
B é formado por 4 e 2. Então, a gente tem aqui a formação do ponto. Ponto C, 2 e 4. 2 e 4, é ponto C. Ponto D. Ponto D está em cima do eixo Y, 0 de x e 2 de y. Então, para localizar o ponto, sempre o primeiro é o x e o segundo y. Esse exemplo aqui, né, você tem um ponto P, ele é formado por 4 e 5. O ponto Q é formado por 5 e 2. Aqui o ponto Q, aqui está o ponto P que a gente fez anteriormente. O ponto R está em cima do eixo x, 3 e 0. O ponto S é a origem. Origem é o ponto 0, 0. Qual ponto tem maior abscissa? O maior valor de abscissa de x foi o 5. Então, o 5 representa o ponto Q. Qual ponto tem maior ordenada? Maior valor de y? É 5 aqui também, é o ponto P. Aqui você tem como traçar um plano cartesiano, né? Se você localizar esses pontos, por exemplo, ponto D é formado por 3, sempre pontilhado, tá? Para localizar o ponto. 3 e 4. O ponto E, 4 e 2. O ponto G, 6 e 1. O ponto H, 0 e 3, está aqui em cima do eixo. O ponto L, 4 e 0. E o ponto M, 1 e 2. Tá? Então, 1 está aqui, o 2 está aqui, sempre pontilhado para você localizar os pontos. Tá? Aqui você tem os 4 pontos, 5 pontos, né? O A, B, o P, o T e o Z. Então, por exemplo, no A, você tem 2 e 0. Tá aqui. 3 e 2 é o ponto B. O ponto P, 1 e 2. O ponto T, 2 e 3. E o ponto Z, 2 e 1. Você tem a possibilidade de construir figuras geométricas no plano cartesiano, né? Então, mais para frente, em geometria analítica, a gente vai ter algumas imagens sendo construídas, círculos, né, triângulos, retas, num plano cartesiano. É possível, então, construir diferentes desenhos e figuras planas em um plano cartesiano. Basta termos as coordenadas e seus vértices, e após localizar, ligar os mesmos. A função de primeiro grau é aquela que envolve funções em que o x é elevado a 1. Né? E se você desenhar uma reta, fazer o desenho dessa função gerada pelos pontos de coordenadas x, y, vai traçar uma reta. Essa reta da função de primeiro grau pode ser crescente, quando o a é positivo, né? Lembrando que a função, no caso geral que a gente viu, é ax mais b. Então, se o a é positivo, vai ser crescente, e se ele for negativo, vai ser decrescente. Né? O gráfico da função, ela vai ter umas características importantes que nós vamos ver agora, passo a passo, em relação a cada ponto dessa reta, tá? Existe a função constante, é aquela que você não tem o x, então ela vai ter o valor só do numérico, então ela é sempre o mesmo valor. Identidade é quando você tem só o y igual a x, lembrando que f de x é a mesma coisa que y. E a função linear é aquela que não tem o b, ela passa por 0, 0, e aí você tem um número multiplicando x aí, e ela passa pelo ponto 0, 0. Então a gente tem a parte que varia, né? E o x aqui, a parte fixa, que é a coeficiente linear. Esse aqui é um angular, que vai vir na frente do x, de acordo com o valor dele aumenta, né, a inclinação ou diminui. E a parte fixa é onde cruza o eixo y, que é linear. Sempre vai onde cruzar o eixo y. Então, no geral, nós vamos ter a função com essa característica aqui embaixo. Um exemplo aqui de aplicação, né? Diana possuía R$600 para fazer uma cirurgia que tinha um custo total de R$3.000. No mês de outubro, ela passou a economizar do seu salário, R$200, que será utilizado para pagar essa cirurgia. Quando Diana terá dinheiro suficiente para realizar a cirurgia? Qual a função que realiza o tempo, né, que relaciona o tempo em meses com a quantia em reais? Construir o gráfico dessa função descrita. Então, se a gente for ver, a cirurgia custa 3.000, né? Só que ela já tinha 600. Então, o que falta para ela conseguir essa cirurgia é de R$2.400. Cada mês, ela deixou bem claro, ela vai economizar R$200. Então, o que a gente faz? Pega 2.400 e divide por 200. Vai dar 12 meses poupando dinheiro, um ano. Né? Então, ela terá dinheiro 12 meses após começar a guardar, ou seja, em setembro do ano seguinte.
Agora, em relação à função, lembrando que ela tinha um valor já, né, que é 600, que está aqui marcado, e cada mês ela guarda 200. Então, a função seria essa. Em relação ao gráfico, né, vocês estão enxergando aqui, eu vou até traçar em cima aqui, ó, esse aqui é o principal, é o dinheiro, esse aqui é o tempo, tá? Então, ela vai ter aqui, ela começou com um valor de 600 reais, que é aqui, e vai passando, por exemplo, um mês, um ano, aliás, um mês mesmo, né? Ela vai ter 200 vezes 1, dá 200 mais 600, 800 reais. Aí passa mais um tempo. 2 meses, quanto que ela vai ter? 2 vezes 200, 400, com mais 600, 1.000. E assim a gente consegue fazer uma previsão gráfica em quanto tempo ela vai conseguir o dinheiro. Então essa é a função. Outra situação, uma questão do Enem, de 2008, a figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola, referente ao mês de junho de 2008. Temos que MX é o valor em reais da mensalidade a ser paga e X é o número de dias em atraso. Determine a função que oferece o valor do boleto para pagamento com atraso e calcule o valor de uma mensalidade com 12 dias de atraso. Então a gente tem aqui explícito no boleto o valor do documento, né? Aqui a gente tem também a questão da multa, né? A multa R$ 10 aqui, ó, e 40 centavos por dia, né, de atraso. Então vamos lá. Então a fórmula ficaria assim, né? R$ 500, que é o valor da parcela, os R$ 10 da multa e os 40 centavos por dia. Eu vou juntar o 500 com 10, dá 510, a gente tem essa fórmula aqui, né? Aí ele falou 12 dias de atraso, então o que eu vou fazer? Aonde tem um X, eu ponho 12, ó. Eu faço 0,4 vezes 12, dá 4,80, somo com 510, então ela vai pagar um total de R$ 514,80. Esse é o valor dessa fatura. Essa questão aqui, eu vou fazer passo a passo, ela nos diz o seguinte: sabendo que uma reta passa pelos pontos A, 1 e 5 e menos 2 e menos 1, determinar a sua lei de formação após construir seu gráfico. Então, se a gente pensar em construir esse gráfico, né, ela ficaria assim. Você tem o eixo X e o Y, isso a gente já sabe, né? Esse é o Y, esse é o X. E aí você tem dois pontos. O primeiro ponto é 1, 5. Um está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, sempre a mesma distância. Pontilhando, a gente vai ter esse pontinho aqui. O próximo ponto que nós temos é menos 2 e menos 1. Então, menos 2 está aqui e o menos 1 está aqui, ó. Vai ter esse ponto aqui. Aí o que é que a gente tem, né? A gente vai traçar a reta que passa por cima dos dois pontos, tá? Essa reta aqui. Ela sai um pouquinho longe do local, mas ela tem que passar por cima dos dois pontos, tá? Esse ponto e esse ponto aqui. O que ele quer descobrir? Ele quer descobrir a regra que gerou essa reta. Então vocês sabem que a fórmula geral é essa aqui, ax mais b. Então eu vou ter que descobrir o valor de A e o valor de B para substituir nessa fórmula para encontrar a regra geral. Então o que nós vamos fazer? Se ela tem essa característica, eu vou montar em cima das informações que eu tenho. Aqui eu tenho x e y, aqui eu tenho x e y em duas situações distintas. Na primeira situação, que é esse ponto A, o y vale 5, quando o x vale 1. Então vai ficar assim. A vezes 1 dá A, então vai ficar A mais B igual a 5. Essa aqui é uma informação importante. Agora, quando o x vale menos 2, né, o y vale menos 1. Então vai ficar menos 1 é igual a vezes menos 2 mais b. Então, como vai ficar a nossa questão? A vezes menos 2a, mais b, igual a menos 1. Essa aqui é a segunda equação. Se nós temos duas equações com duas incógnitas, isso sai num sistema. Então, nós temos um sistema a mais b igual a 5 e menos 2a mais b igual a menos 1. Sistema você pode usar o método da substituição, adição, eliminação. Nós vamos ver semana que vem, a próxima aula, na aula 4, nós vamos rever o sistema, tá? Então eu vou resolver pelo sistema para a gente já ficar atento como que faz, né? Então eu vou fazer pela adição, então eu vou ter que cancelar uma das letras, vou cancelar o B. Para isso eu tenho que trocar o sinal do B aqui, ó. Ele é positivo, ele virar negativo, mas todos os termos têm que mudar os sinais, né? Então eu vou fazer isso para todos. Então vai ficar assim lá em cima, menos A, menos B, menos 5. E a linha de baixo eu copio. 2A mais B igual a menos 1. Eu cancelo
o B com B, menos 1A com menos 2A dá menos 3A. Menos 5 com menos 1 dá menos 6. O 3 está multiplicando, passa a dividir. Menos com menos é mais, o A vale 2. Já descobriu o valor de A. Para descobrir o B, você escolhe a equação mais simples. Eu vou escolher a primeira. A mais B igual a 5. No lugar do A eu ponho 2. O 2 é positivo, do outro lado vira negativo. A subtração de 5 menos 2 dá 3. Então descobri o B. Então eu volto aqui e eu consigo montar a equação verdadeira dessa reta. O A vale 2, então vai ficar 2x. E o B vale 3. Então essa é a função que gerou esse gráfico com esses dois pontos. Então tá aqui, tá? O cálculo passo a passo que está na versão impressa do material. Zero raiz da função é quando o y zera, ou seja, onde ele cruza o eixo x. Então se você tem um gráfico de uma função y, x, e você tem uma função, o zero da função é o momento que ele cruza aqui, ó. Pode ser qualquer função, crescente ou decrescente, é o momento que ele cruza o x, tá? Então, para descobrir esse valor, a gente tem que igualar o y a zero, né? Então, como vai ficar, por exemplo, essa primeira situação do A? Eu vou pegar essa equação, y2x mais 10, e no lugar do y eu ponho zero. Então, vai ficar 2x mais 10, passo o 10 para o outro lado, 2x é igual a menos 10, passa dividindo, menos 10 por 2, metade de menos 10 dá menos 5. Então, ele vai cruzar no eixo no menos 5. O item B, por exemplo. O item B, ele nos deu f de x, que é a mesma coisa que y, tá? Só de uma linguagem diferente aqui, menos 3x mais 8. Então, no lugar do f de x, eu ponho zero também. Menos 3x mais 8. 8 é positivo, do outro lado vira negativo. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Menos com menos, mais, dá uma fração. 8 terços é onde ele vai cruzar o eixo x. Tá? A próxima. C. Y igual a menos x mais meio. No lugar do y eu ponho zero, então vai ficar menos x mais meio. O meio é positivo, do outro lado vira negativo. Não pode ficar negativo a letra, multiplico tudo por menos 1. X é igual a meio, então ele vai cruzar no meio. E o último, né, bem simples, ele falou que é f de x igual a x. Então é só colocar no lugar do f de x o zero, ou seja, no x igual a zero. A resposta já direta. Então, quando a gente faz o zero da função, é o momento onde ele cruza o eixo x. Aí eu tenho os gráficos aqui, ó. Então, no item A, ele cruzou aqui, né? Item B aqui, esse aqui. Então, é o momento onde ele cruza o eixo x, né? Onde o y vale zero. Aqui a gente tem a formação geral, né? O A é o coeficiente angular, elimina a inclinação. Quanto maior o valor de A, maior a inclinação da reta. E aqui é o linear, onde cruza o eixo y, né? Agora nós temos aí a atividade, vocês vão desenvolver. Eu fico à disposição para qualquer dúvida. E aí na aula 4 nós vamos rever a questão de sistema. Tá? Fica aqui parte aqui dos exercícios que vocês têm que desenvolver. E aí na próxima aula, na aula 4, tem a correção dos mesmos e a explicação da aula 4. Da minha parte é só. Então a gente encerra aqui a aula 4 de matemática. Tá? Retificando a aula 3 de matemática.